Olá, amigos e irmãos inscritos no canal Segredos Subliminares. Neste vídeo eu vou trazer o conceito de deusa mãe como Matrix. No último vídeo eu falei sobre a deusa Hathor e eu trouxe o conceito da deusa mãe no Antigo Egito. Para que fique mais claro essa questão das deusas mães e da chamada Matrix ou Meretrix, a mãe, e para que nós possamos fazer uma contextualização e aproveitar também a questão do filme Matrix, que está sendo lançada a sua continuação, eu vou trazer então uma leitura sobre a Meretrix, o conceito de deusa como mãe e mãe terra, que é um dos pontos primordiais em todas as culturas que divinizavam as deusas mães, algo que nós não vemos no cristianismo, que admite que existe apenas um Deus, e não uma deusa mãe e um Deus pai. E para que nós venhamos entender isso, eu vou entrar em alguns pontos filosóficos bastante importantes para que nós possamos fazer essa leitura corretamente. Vamos usar como ponto de partida então o filme Matrix, um filme que foi lançado pela primeira vez em 1999 e que foi relançada algumas continuações. A primeira coisa a responder é: o que é a Matrix? Para abordar isso, eu vou adentrar em vários conceitos. Existe o conceito matemático e uma organização de elementos que podem ser objetos ou números. Mas dentro do conceito de números é especificamente uma matriz binária. E nós sabemos que o sistema binário é a base da computação. Isso se explica então o uso do conceito da computação neste filme. Pois no conceito matemático, o sistema binário corresponde a algo entre o 0 e o 1. E no filme isso é ligado ao conceito da computação e de um sistema que foi criado, a Matrix. Então este filme tem ligação com isso, o mundo digital. E apesar de que a Matrix era apenas uma teoria da ficção, estamos muito perto de vê-la se tornar realidade através do chamado metaverso, onde as pessoas sairão do conceito de navegar na internet e passarão a mergulhar literalmente neste cyberespaço. Já se começa a prever então que futuramente a Matrix se tornará não mais uma ficção, mas uma realidade para quem desejar mergulhar neste mundo, tomando a chamada pílula azul ou vermelha. Mas para entender melhor isso, continuemos falando do sistema binário. Bom, o sistema binário é algo muito antigo, mais antigo do que a própria computação. Isso porque o sistema binário é um sistema matemático, algo que já era conhecido pelos chineses, por exemplo, cujo maior símbolo dessa cultura é o dragão. E este conceito binário está relacionado ao dualismo, o conceito que nós conhecemos como Yin e Yang, carregando o conceito do positivo e negativo e também do 0 e do 1, já que o 1 é considerado masculino e o 0 feminino. Dentro da doutrina chinesa do Tao, este princípio carrega 8 divisões elementais, que curiosamente representaria o dragão, formando uma matrix com 68 combinações ou hexagramas, chamadas de mutação, que está dentro daquele oráculo chamado de I Ching, Livro das Mutações. Mas por que eu estou citando essas particularidades? Porque a ideia de Matrix, ou de mãe, está inserido nesse sistema que pode criar algo através de várias combinações, ou seja, mundos virtuais ou a própria Matrix. A ideia da Matrix também é encontrada na filosofia, e neste caso nós podemos citar como referência o filósofo chamado René Descartes, que passou a questionar os antigos filósofos para começar uma nova filosofia. E ele usa como argumento o questionamento da nossa realidade, e que os seus sonhos eram tão reais quanto a sua realidade. E neste caso, a realidade poderia ser uma ilusão. O que seria então mais verdadeiro, o sonho ou a realidade? E neste caso ele define o conceito da Matrix, onde a realidade não é nem o estado de sono, nem o estado acordado. Pois para ele, as sensações não podem ser usadas como base para determinar o que é a verdade, já que essas sensações podem acontecer tanto no sonho quanto na realidade. Pois se a pessoa recebe todas as informações através do órgão dos sentidos, e os nossos sentidos podem ser iludidos por aquilo que nós ouvimos e vemos, então ele define que a verdade e o verdadeiro é somente o nosso pensamento. O resto são abstrações. E é neste ponto do seu raciocínio que ele cria a famosa frase: penso, logo existo. E se este eu que pensa existe, somente o pensar é verdadeiro, o resto é ilusão. E é dentro deste conceito de Descartes que se formula o conceito da Matrix, onde não se sabe se a vida que estamos vivendo é realmente a verdade e a realidade.
Bom, a própria Bíblia fala que aquilo que nós vemos não é feito daquilo que é aparente. E neste caso surge uma pergunta: e se tudo não passar de uma projeção, de uma manipulação dos nossos sentidos através do mundo da aparência? Bom, uma coisa interessante é que Descartes criou um sistema cartesiano e que através dele se produz linhas imaginárias que traz o conceito da tridimensionalidade. Traçando linhas e ligando pontos, constrói-se o conceito do tridimensional, da quarta e quinta dimensão, que é representada pelo cubo. E no filme Matrix esse conceito é aplicado criando o mundo tridimensional, onde o símbolo é o cubo e onde é inserido as pessoas neste mundo tridimensional ou virtual. Bom, se penso, logo existo, e o nosso pensar cria realidades, o nosso pensar pode ser influenciado pelo que está à nossa volta, através de notícias, mídias, televisão e tudo aquilo que consumimos visualmente ou sonoramente. Então nosso mundo pode ser também uma ilusão, uma projeção criada na nossa mente através desses manipuladores que cada vez mais têm se tornado intenso no nosso mundo. Mas se o mundo que estamos inseridos não é verdade, o que é então a verdade? O Messias disse que veio revelar a verdade, e o próprio Herodes perguntou: o que é a verdade? A verdade pode não ser aquilo que percebemos como verdade, o mundo material, já que vivemos em um mundo atômico e vibracional. Pois se toda a matéria são átomos e os átomos partículas elétricas e energéticas que vibram com aspectos de luz e de cor, então tudo o que vemos é uma ilusão percebida pelo órgão dos nossos sentidos. Hoje em dia se fala muito na gnose, que significa conhecer, e essa palavra se tornou monopólio de organizações secretas, que dizem deter as chaves do conhecimento. E o conhecimento é como uma peça de quebra-cabeça, onde uma peça pode se juntar a outra peça tomando sentido e abrindo outras portas de percepção. O Messias foi contra aqueles que escondiam a chave do conhecimento. Porém, nós devemos tomar cuidado com o chamado gnosticismo, que encobre o conhecimento através de vários véus, impedindo também que as pessoas venham ter o conhecimento dessa verdade, dizendo que essa verdade somente deve ser passada para iniciados. Existe uma grande diferença entre ver e enxergar. Sim, com nossos olhos captamos imagens, mas essas imagens são enviadas ao cérebro, que vai interpretá-las para fazer com que elas tenham sentido. A pessoa vê e reconhece o que está vendo, e assim ela faz a leitura visual para a formação da inteligência. Toda pessoa faz uma leitura visual para o conhecimento do mundo que está inserida. A chamada inteligência é apenas uma comparação de todas as informações armazenadas no cérebro, e que faz uma correlação daquilo que você já tem armazenado no cérebro para interpretar aquilo que está diante de si. Por exemplo, nós só podemos definir que isso é uma televisão e que isso é um computador porque nós já temos uma correlação e base de informação para essa interpretação. Mas se este aparelho fosse apresentado para uma pessoa há 100 anos atrás, a pessoa não saberia explicar o que são esses equipamentos. E isso é explicado porque desde que nascemos já começamos a armazenar informações para a interpretação do nosso mundo. E essas informações são inseridas não muito diferente de um sistema computacional, e que carrega os termos input, entrada, e output, saída. Então nós nos localizamos neste mundo real ou virtual a partir daquilo que inserimos e reagimos. A nossa percepção e ação, o nosso movimento. E essa percepção é feita a partir daquilo que você vê e interpreta. Mas podemos fazer uma análise como nossa percepção pode ser enganada ou manipulada através das imagens dualistas ou até mesmo subliminares. Essas imagens, por ter duplo sentido, confundem a nossa percepção. Vejamos. Veja que aqui nós podemos interpretar que se trata de rostos ou taças, mas apenas porque inserimos uma relação para essa imagem, quando na verdade elas não representam nenhuma coisa nem outra. Você que interpreta este símbolo que está vendo. É com base nisso que nós estabelecemos uma interpretação que a nossa percepção pode ser enganada pelos sentidos. E com base nessa ideia de que tudo pode ser uma interpretação, não existe uma objetividade quanto àquilo que você está vendo. Tudo o que você interpreta é com base naquilo que você já inseriu no seu sistema, na sua mente. O mesmo acontece com um programa de computação, um software. E é neste sentido que surge o conceito da falsa realidade através da Matrix, um sistema computacional ou um mundo virtual criado através da computação. A ideia da Matrix foi também abordada pelo filósofo Platão,
o filósofo grego que traz o famoso mito da caverna, o conceito da falsa realidade com base na interpretação exterior daquilo que percebemos pelos sentidos, que cai também no conceito do chamado senso comum. O senso comum é aquilo que interpretamos apenas com os nossos sentidos, sem uma análise profunda e verdadeira do nosso pensar, ou seja, sem um método científico. E Platão apresentou uma metáfora para explicar este mito. No mito da caverna, algumas pessoas estão presas, olhando para as sombras projetadas na parede de uma caverna. E como eles nasceram naquela situação, eles acreditam que aquele mundo é o mundo verdadeiro. E é com base nessa metáfora que Platão explica que se um homem deste conseguisse se soltar e sair da caverna e conseguisse perceber o mundo que está lá fora, ou outra realidade, ele ficaria chocado. E se este homem voltasse para falar disso, aqueles que estão presos, eles não iriam acreditar. E também terminariam matando este homem por não acreditar nas loucuras que ele falaria, por eles estarem presos nessa realidade que eles vivem. E com isso nós definimos que o conceito de verdade e mentira é somente para aqueles que acreditam nessas verdades ou nessas mentiras, pois essas pessoas estavam acostumadas com essa prisão e se recusariam a ver outra verdade senão aquela. Isso nos traz o conceito da Matrix como sendo uma prisão, daquela pessoa que vive presa dentro de uma realidade sem conseguir sair deste mundo, que ela mesma pode ter criado ou que foi induzida a criar. E também através dessa interpretação se cria o conceito dos multiversos, dos vários mundos, pois o nosso mundo é criado através daquilo que a gente vê e daquilo que a gente pensa, e este pensamento é manipulado através das nossas emoções e sentimentos. Portanto, estes mundos podem ser enganosos. Quando você encontra alguém que você gosta, você passa a criar falsos pensamentos acerca daquela pessoa, até que você conviva com ela e a conheça de fato como ela é. E pode descobrir mais tarde que essa pessoa não é aquilo que você interpretou. A Matrix carrega este mesmo conceito, com base naquilo que você acredita e interpreta pelos seus sentidos, com base nos seus conceitos visuais e na sua interpretação emocional. E o símbolo dessa prisão é apresentado dentro do conceito do 101, ou quarto 101, que aparece também no filme Matrix, que são simbolicamente 2 pilares e a roda, que simboliza a roda da ilusão, no qual toda a humanidade está presa, roda de Sansara, onde as pessoas estariam presas sem conseguir sair deste ciclo infinito. Este ciclo infinito é apresentado como a serpente que devora a si mesma, ou Ouroboros. E ela também pode ser apresentada através do símbolo do infinito na forma de um número 8 deitado. Na maioria das mitologias antigas, o mundo emocional é feminino, que corresponde ao mundo das águas. E no hinduísmo, ele é apresentado por uma deusa chamada Maya, ela que preside este mundo de ilusão. As deusas estão bastante ligadas a este conceito de Matrix pelo seguinte fato, porque a palavra Mater quer dizer mãe, e está relacionada ao conceito dessas deusas antigas, a mitologia das deusas, o conceito feminino. São essas deusas mães que geram este mundo de ilusão, pois a palavra Mater é a raiz para a palavra Matrix, que significa prisão, ou seja, prisão deste mundo sensível e emocional que aprisiona as pessoas. Bom, a Matrix no filme é um sistema computacional que cria este mundo de ilusão que aprisiona as pessoas neste quarto 101. Porque o quarto traz o conceito do fechado, do hermético, daqueles que estão na escuridão e presos ao cubo negro, que também tem relação com a chamada Caixa de Pandora, que é uma das luas de Saturno. Até mesmo em computação, a placa de computador é chamada de placa-mãe, ou placa Matrix. Portanto, este é o conceito principal que carrega a filosofia deste filme. Atualmente, nós podemos interpretar que a deusa-mãe que cria este mundo de ilusão seria a Babilônia. Carregaria então o nome de Babilônia a Grande, que seria um sistema político e religioso que controla toda a engrenagem do mundo e aprisiona as pessoas. Nós vemos também essa relação na citação de Apocalipse, no qual a Meretrix ou a Matrix seria uma deusa-mãe que carrega um cálice misturado, no qual existe vários conceitos ali misturado, confundindo as pessoas e gerando a confusão no qual nós estamos inseridos nas muitas águas. Na mitologia grega, os titãs foram aprisionados no Hades, inferno, e este mundo é apresentado na árvore da Cabala como sendo Malkuth. E para sair deste mundo de ilusão
e dessa prisão, a pessoa precisaria se libertar através da verdade, atravessar vários véus e subir a escada até Keter, que é chamada de coroa da vida. Malkuth, como sendo um conceito de prisão, seria o mundo material, ou o mundo dos sentidos. Seria, portanto, o ventre dessa deusa que aprisiona, o ventre de Gaia, o próprio Hades. E o mundo acima, subindo essa escada, seria o mundo espiritual, um mundo mais abstrato. Então a busca pelas coisas que são de cima e não pelas coisas que são de baixo carregaria este conceito. E existe também o conceito de que nós seríamos seres espirituais presos à matéria, presos a um corpo físico não imortal. Nisso também se insere o conceito do Salvador, do Messias, que veio nos mostrar uma saída, para que nós venhamos sair dessa roda de ilusão e comecemos a buscar então este plano espiritual. Claro que essa árvore cabalista, chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é ilusória também, já que nós só podemos nos conectar com a verdade aceitando o Messias, nos conectando à verdadeira árvore da vida, que é Ele mesmo, para que assim nós possamos dar frutos. E disso vem as palavras do Messias que diz: todo galho que, conectado a mim, não der fruto será cortado, e todo aquele galho que der fruto será podado para que dê mais frutos. Portanto, ele seria a verdadeira árvore da vida. A árvore cabalista seria apenas uma árvore do conhecimento do bem e do mal, para que nós venhamos entender como este mundo no qual nós estamos inseridos funciona. Bom, essa árvore cabalista simbolicamente simboliza planetas. E essa deusa da ilusão cegaria a humanidade através de véus, para que elas não vejam a verdade e não possam se reconectar ao Pai, alcançando então a coroa da vida. Ela está muito ligada ao conceito de Binah, pois Binah ela estaria acima de 7 esferas que simbolicamente seriam as 7 cabeças do dragão. Acima dessas muitas águas simbólicas, que é a ilusão e a confusão, como é definida a Babilônia Grande, e abaixo dela estariam 7 esferas que simbolizariam 7 potestades ou 7 cabeças do dragão que enganam a humanidade. E somente saindo desse ciclo, conhecendo a verdade, a pessoa se livra desses véus de ilusão e começa a avançar para planos mais espirituais. E essas linhas que atravessam esse desenho simbólico são chamados de véus. Somente removendo esses véus é que a pessoa começa a enxergar e entender a nossa realidade, e então subir essa escada. Porque no caso existe este conceito que nós estamos presos neste mundo material, e isso é uma coisa que cega. Estaríamos voltando então para onde viemos, para o Pai, e precisamos nos conscientizar disso, removendo esses véus de ilusão que estão acima de nós. Existe o conceito de que quem criou este mundo material e que nos aprisiona teria sido um ser chamado Demiurgo. O Demiurgo é chamado de grande artifício, e alguns o identificam como sendo Lúcifer, Satanás. Embora Gênesis diz que o mundo foi criado por Deus, este mundo material criado pelo Demiurgo seria então um mundo inferior, o mundo concreto e o mundo do materialismo, que seria o Deus desse século que cega as pessoas, criando este mundo de ilusão no qual as pessoas estão presas como num círculo, dando voltas sem conseguir sair dele, já que o Demiurgo procura cegar as pessoas, deturpando a verdade, fazendo as pessoas enxergar este mundo de forma deturpada daquilo que era o propósito original de Deus. Esta entidade maligna ou até alienígena seria o chefe dos arcontes, uma hierarquia celestial caída, conhecida pelo nome de anjos caídos. Claro que o mundo foi criado por Deus, pelo Logos, a Palavra. E a Palavra era o Messias. A Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. Mas por causa de uma guerra espiritual, este mundo criado foi deturpado pela falsa visão do Demiurgo, deste artifício, um ser que estava envolto às pedras preciosas. Por isso que ele é chamado de grande artifício. E este reino mineral está relacionado às riquezas e às pedras preciosas. Por isso, a alusão de Lúcifer com diamantes e pedras preciosas. Lúcifer ele cai como um raio do mundo superior e desce até Malkuth, o Hades, e passa então a implantar o seu reino. E assim ele incita o homem a transformar este mundo no qual nós vivemos neste mundo infernal, de dor, sofrimento, morte, por causa da ganância material, deturpando assim a imagem de Deus em uma mentira, idolatria, perversidade, imoralidade. Portanto, este seria os véus de Maia, essas ilusões no qual as pessoas estão presas, como em um círculo, tal qual o povo que esteve no deserto rodando por 40 anos, enquanto a terra prometida estava bem ali ao lado. Assim, este Demiurgo cria este mundo material ilusório que cega as pessoas,
que cria vários mundos ilusórios e várias Matrix para aprisionar as pessoas. Elas estariam neste mundo, mas vivendo mundos de fantasia e mundos imaginários, tal como é apresentado no conceito da Matrix. Bom, então é isso, é um assunto bastante complexo, e eu trouxe esse complemento também por causa do último vídeo no qual eu abordei a deusa Hathor, que era a deusa dos egípcios, pois eles também estavam presos a uma matrix de idolatria, pois apesar da riqueza da cultura egípcia, eles também estavam presos a essa roda da ilusão, adorando várias deidades pagãs, acreditando que essas entidades eram deuses. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.